Salve galera que tem os corações que queimam por Jesus, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Mas antes me permita pedir aquele like, que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E vamos juntos conhecer mais a Jesus, amém? Bom, para esse texto, para esse vídeo, nós vamos falar sobre Mateus 1, versículo 1 ao 17 e Lucas 3, do versículo 23 ao 38. Muitas vezes falar sobre genealogia é algo muito chato. Por que é chato? Porque a gente começa a falar vários nomes e seguindo lá de trás pessoas que a gente não conhece. Mas a genealogia de Jesus é muito importante. Eu não vou estar falando todos os nomes, mas gostaria de falar alguns nomes com vocês e algumas características em Mateus e em Lucas. Como por exemplo, a primeira diferença é o formato da genealogia. Você vai ver que lá em Mateus vai começar lá de trás, dos mais antigos para o mais atual. Já Lucas começa do atual para o antigo. É a primeira diferença que vocês vão notar. E aqui, a segunda diferença é que um começa em Abraão. Mateus começa falando já que Jesus é filho de Abraão e de Davi e começa a genealogia em Abraão. Lucas vai além, ele passa de Abraão, vai até Adão e finalmente até Deus. Essa é a segunda grande diferença da genealogia de Jesus. E aí agora nós vamos falar sobre algumas das pessoas que estão na genealogia dele. Sendo Adão, lá você pode ver em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus vai formar o homem. Deus vai criar o homem, a sua imagem e semelhança, vai dar o sopro de vida para ele. E aí, então, através de Adão, Deus vai tirar uma costela dele e vai fazer a mulher. E aí, então, nós todos viemos de Adão. Ou seja, nós temos algum grau de parentesco. Você tem algum grau de parentesco comigo. E aí, então, Adão e Eva vão pecar no paraíso. Você vai ver lá em 3,15 a promessa de Deus sobre a semente, Jesus, que vai vir e vai salvar o mundo. Então, continuando, vai vir outros nomes e aí a gente vai chegar finalmente em Noé. Gênesis capítulo 6 e 7. A humanidade está horrível. Deus vai olhar para a humanidade e vai decidir destruir ela. E ele vai ver um homem justo e vai mandar esse homem construir uma arca. Esse homem se chama Noé. E somente ele e sua família serão salvos. E 2 animais de cada espécie, um par de animal de cada espécie vai entrar na arca junto com ele, seremos salvos. Novamente nós temos algum grau de parentesco, porque todos nós somos descendentes de Noé também. Só que então vai começar as divisões e tal. E finalmente a gente vai chegar em Abraão, que aí a gente pode ler lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele diz que era filho de Davi e filho de Abraão por algo muito específico. A salvação viria deles, dos judeus. E Deus era o Deus de Abraão e também o Deus de Davi. E era dito que o Salvador viria da linhagem deles. Então, Abraão gerou Isaac, o filho da promessa, a qual Deus vai pedir para Abraão, e Abraão com fé, mostrando a sua fé, vai entregar Isaac para Deus. E então Deus fala que Abraão não precisa fazer aquilo e Abraão prova a sua fé. E então Abraão é o nosso pai na fé. Então, mesmo que você não seja descendência de Abraão, mesmo que eu não seja, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Abraão. Mais uma vez, nós somos família. E aí então vai vir Jacó, o neto de Abraão. E Jacó vai ter 12 filhos, homens. E esses 12 filhos homens, cada um vai receber o nome para a tribo. Porém, José, que é o que vai para Egito, os filhos dele vão dividir a tribo dele em duas: Efraim e Manassés. Espero que eu esteja certo. Se eu estiver errado, eu peço perdão, gente. Só que Jesus vai vir de uma dessas tribos, a tribo de Judá. E vai vir também como... Deixa eu prosseguir aqui. Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, a Zera. Pérez gerou Esmon, Esmon Arão. Judá, ele fica com Tamar. Tamar, na verdade, era a esposa de seu filho. Só que o seu filho morre. Então, como tradição, ele dá ao seu outro filho. Só que esse filho não quer gerar um filho para o seu irmão.
Então ele faz uma coisa que não agrada a Deus. Então ele também morre. Então tem um terceiro filho, e ela deveria ser dada a ele em casamento quando ele ficasse maior de idade. Só que Judá apronta e não deixa. Ele fica maior de idade e ele não entrega Tamar para casar com seu filho. Então Tamar, astutamente, ela se disfarça, e um dia ele estando num certo lugar vê e deita-se com ela, achando que ela era uma prostituta. E ela pede para ele ali 3 objetos como penhor, antes dele pagar o que ele disse que pagaria. Só que ela some. E ele fala assim: onde é que tá a mulher que eu ia pagar, tal? Depois de alguns meses falam para ele que ela se deitou com alguém. E ele vai para matá-la. Só que ela vai lá e devolve o penhor. E aí ele descobre que ele que estava errado. Ele fala assim: na verdade eu errei. Então ele fica com a Tamar. E aí o filho vai estar na linhagem de Jesus. Continuando, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson e Salmão, Nasson e Salmão. Salmão gera Raabe e Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, onde nós queremos chegar também. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Cara, nós temos que entender uma coisa: Deus é perfeito e a Bíblia é a palavra dele. Só que a Bíblia também conta o erro dos homens que estão sendo citados nela. E Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu um grande erro. Ele tinha um soldado chamado Urias e ele estava na guerra. Então a esposa dele estava se banhando e Davi a viu e desejou ela. E então ele adultera com ela. E aí ele descobre que ela vai ficar grávida, vai chamar Urias para casa, para que ele possa se deitar com ela. Só que Urias é um cara que ele era muito fiel e ele queria continuar na guerra com os outros, então ele dormia na porta do palácio. Aí Davi falou assim: caramba, e agora? Aí ele vai lá e escreve uma carta e manda através de Urias pro cara que estava lá à frente da guerra. Ele lê, e aí eles vão pra guerra. Quando Urias está lá na frente, que ele foi colocado na frente para enfrentar o inimigo, todo o exército retorna e deixa ele para trás, ele morre. Ou seja, Davi causou um adultério e um homicídio. E ele talvez estivesse cego, eu sei lá. Aí um profeta vem chegar, fala para ele, fala: um homem tinha muitas ovelhas e um rapaz tinha apenas uma. E esse rei quis e tomou a ovelha dele e o matou. Aí Davi falou assim: mas quem é esse homem? Ele tem que ser castigado? Aí ele falou assim: esse homem é você, Davi. Então Davi cai em si. Esse bebê que está no ventre dela vai morrer, mas vai nascer um outro filho chamado Salomão, que é um homem muito sábio. Ele pediu sabedoria para Deus e recebeu, mesmo dando um monte de mancada, que nós também podemos ver na Bíblia. Ele é o autor de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e ele vai estar na linhagem de Jesus também. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amou muito Davi e disse para Davi que ele teria, da semente dele viria alguém que reinaria para sempre, que era Jesus. Depois de Salomão vai vir Roboão. E aí vai começar a terceira diferença. Roboão vai causar a divisão dos reinos. Ou seja, vai ser o reino de Judá mais um reino e o reino de Israel, que são as outras 10 tribos. Então, agora vai começar a segunda diferença. A terceira diferença, desculpa. Depois de Davi, os nomes mudam de uma genealogia para outra. Se você acompanhar em Mateus, depois de Davi, vai aparecer o nome de Roboão, quer dizer, de Salomão. E depois de Salomão, Roboão. E aí vai vir o nome dos reis. Só que lá em Lucas, não marquei errado. Lucas 3. Quando a gente chega lá em Davi, aqui em Davi, o próximo nome é Natã. Ou seja, nós podemos falar assim: eles erraram, mas não. Muito provavelmente a genealogia descrita por Mateus é a genealogia de José. E a genealogia escrita em Lucas é a genealogia de Maria. Ou seja, tanto por José quanto por Maria, Jesus é descendente de Davi. Então, nós percebemos que a genealogia fica muito mais interessante quando a gente entende o que está acontecendo. Eu não vou falar todos os nomes, mas leiam lá. E nós podemos ver o quanto Deus amava a Davi, a Abraão. E esses homens que fizeram a diferença participaram de algo grande, mesmo não estando aqui. Eles são... Jesus é chamado de a raiz de Davi, filho de Davi. Esses homens foram amados por Deus. E hoje nós podemos ser filhos de Abraão através da fé. E podemos participar
da salvação do Senhor. E podemos entender e aprender com a Bíblia grandes coisas para as nossas vidas, lembrando que o Senhor Jesus é o foco, desde o princípio até o final. É tudo para Ele, é tudo por causa dele. Então que nós também devemos fazer parte da família de Deus, porque Ele entregou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos deu a oportunidade de ser chamados de filhos, de fazermos parte da sua família. Nós podemos ser parte da família de Deus, basta nós aceitarmos o sacrifício que foi feito por nós, afinal Ele nos escolheu. Então que hoje, se sua vida está distante do Senhor, você possa voltar, possa ser filho de Abraão, possa ser filho e filha de Deus e possa fazer parte da família que o Senhor conquistou para nós, entregando seu Filho. Que todos nós possamos ser parte da família de Deus. Deus abençoe, galera, tamo junto!